Gostaria que todos, fechando seus olhos, elevando o pensamento a Deus, Senhor Jesus, agradecendo por este momento, que possamos direcionar o nosso pensamento exclusivamente para este momento de paz, de tranquilidade, de elevação espiritual, de aprendizado, de reflexão, e que possamos, através da palestra do nosso amigo da noite de hoje, aprender um pouquinho mais, colocar os ensinamentos no nosso dia a dia, nas nossas relações, seja ela onde for, relações familiares, de trabalho, de convivência no nosso dia a dia, que possamos ser melhor, um pouquinho mais do que nós fomos hoje, possamos ser um pouquinho mais amanhã, que possamos seguir o exemplo do Mestre Jesus, que o nosso Pai Deus colocou aqui para nos exemplificar o amor no seu mais amplo espectro, o amor divino, o amor sublime. Prezados amigos, prezados irmãos do Lar Maria Cecília, agradecemos a presença, a atenção de cada um. E nesta noite nós temos a alegria de ter conosco o nosso companheiro José Robson Gomes, Robson José Gomes, para a nossa palestra de hoje, com o tema aprimoramento espiritual, razão de viver. Então, com muita alegria, Robson, fique à vontade e pode iniciar a sua palestra. Boa noite, meus irmãos. Com muita alegria que estamos proferindo essa palestra hoje, dessa casa tão iluminada, Casa Irmã Cecília. Essa casa que tanto tem contribuído para o aperfeiçoamento moral das pessoas e participando do grande movimento espírita. Portanto, é uma casa muito bem assistida pelos mensageiros da luz. Meus irmãos, o tema que a casa nos traz hoje é sobre aprimoramento moral e espiritual, razão de viver. Portanto, a razão de viver nossa, o sentido da vida é o aprimoramento moral e espiritual. E, para tanto, nós preparamos 7 tópicos referentes a esse tema de hoje. Então, nós vamos falar, nesses 30 minutos, referentes a esses 7 tópicos. O primeiro, leis que harmonizam, leis divinas e universais, leis do Criador, que harmonizam tudo no universo. É o primeiro. O segundo, Jesus. Esse grande missionário do amor que aqui semeou as verdades celestiais. É o segundo tópico. O terceiro, plano divino de regeneração espiritual da humanidade. O quarto, planeta Terra, escola de elevação espiritual. O planeta Terra, onde tem matriculados nessa escola 7 bilhões e 800 milhões de seres humanos. O quinto, educar a alma. É o quinto item, o quinto tópico. Educar a alma para que possamos desenvolver nossa capacidade de amar e de servir. O sexto, psiquismo. O domínio, temos que adentrar o nosso mundo mental para doer. E o sétimo, domínio da vida, é o 7º tópico que nós vamos conversar sobre o tema referente a esse tema, aprimoramento moral e espiritual. Portanto, meus irmãos, para conquistarmos, para chegarmos ao aprimoramento moral e espiritual, como disse, que é o nosso grande propósito aqui. Portanto, temos etapas, temos uma caminhada longa, temos que percorrer um caminho que nem sempre é fácil, porque temos que vencer todas as dificuldades, as barreiras
que iremos encontrar por esse caminho de aperfeiçoamento. Como disse, não é fácil. Então, para começar no primeiro tópico que falamos, leis do Criador, leis divinas, que tudo harmoniza o universo. Então, o universo, toda a harmonia do universo, seja no mundo da matéria ou espiritual, tudo no universo é harmonizado por leis. As leis divinas, as leis do Criador, leis universais. E, portanto, nós temos que, na nossa caminhada desses tópicos que citamos, nossa caminhada em busca do aprimoramento, nós temos que nos aproximar, viver em conformidade com essas leis. Quando nos afastamos dessas leis, nós nos afastamos de Deus. Quando não estamos presentes vivenciando essas leis, há um afastamento de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, esse grande propósito de aprimoramento moral fica difícil, porque nós estamos nos distanciando do embasamento, do fundamento principal, que são as leis divinas e universais. Daí a importância, meus irmãos, de nós buscarmos, em primeiro lugar, para cumprirmos nossa missão aqui na Terra, nos aproximarmos das leis do Criador. E é esse afastamento das leis do Criador que tantos problemas existem aí no planeta Terra. Porque nós não podemos viver, caminhar sem lei. Esse processo de evolução, sem as leis, não há. Portanto, nós temos que, nosso dia a dia, fazer com que essas leis estejam presentes. E nós conhecemos quais são. As leis divinas, muito bem conhecidas. Aí, para nos fortalecer na nossa caminhada, veio um espírito puro, um espírito de luz, Jesus Cristo, esse missionário do amor. Esse que semeou na terra as verdades celestiais. E que, para um governador romano, ele disse: eu vim para dar testemunho das verdades. Da verdade. Portanto, as verdades universais, que nós precisamos compreender e saber. E Jesus veio dar esse testemunho, trazer essas verdades. O fundamento de todos os seus ensinamentos tem como base as verdades, as leis do Criador. Portanto, nós temos aí um grande professor que veio para nos ensinar, veio para nos socorrer em nossas imperfeições, veio para nos instruir. Então, com toda essa busca do conhecimento do Evangelho de Jesus, nós vamos ter uma forte base para caminhar em busca desse aprimoramento. Então, nós temos que saber como seguir todas essas etapas. Então, o Mestre Jesus, como grande professor, deixou todo esse legado de ordem espiritual para que nós possamos compreender sobre a nossa vida aqui na Terra, nesse planeta. Porque quando ele nos deixou tudo isso, nós temos que buscar a compreensão, conceber todo esse ensinamento para agregá-lo à nossa vida, para que faça parte de nossa vida. Então, servir e amar é o nosso grande busca para conseguirmos nosso aprimoramento. Temos que desenvolver essa capacidade de servir e de amar. Servir como servidor da humanidade, servir ao próximo. E a capacidade de amar e servir. É a grande fundamento, é a grande base para a nossa caminhada no planeta. Para nos tornarmos uns seres humanos em processo de evolução. E temos um plano divino, porque aqui não é algo aleatório. Nós temos um plano divino de regeneração da humanidade. Então, esse plano divino, nós temos que nos inserirmos nele, nesse plano de regeneração, esse plano divino. E esse plano divino, acabamos de falar das leis do Criador e universais e os ensinamentos de Jesus que nos orientou como deveríamos nos comportar nesse planeta. É o plano divino de renovação e regeneração da humanidade. Então, nós temos que nos inserirmos nele, nesse plano, para saber como devemos caminhar.
Temos aí o planeta Terra. Estamos morando nele. A nossa vida aqui está. Deus nos ocupou uma vida para que possamos, aqui no planeta Terra, viver e evoluir. Viver e nos transformar. Viver e buscarmos nosso aprimoramento. Então, o planeta Terra é uma escola de evolução. E nós estamos matriculados. Essa escola de evolução tem 7 bilhões e 800 milhões de alunos. Somos nós, os habitantes do planeta Terra. 7 bilhões de alunos matriculados nessa escola da evolução. Nesse planeta que aqui estamos, passando por diversas reencarnações, passando por muitos problemas que nós estamos vendo aí, mas aqui é uma escola. Temos que buscar o aprendizado. Temos que buscar o conhecimento, que é fundamental. Conhecimento. Não há evolução sem a busca do conhecimento. Mas nós temos, meus irmãos, que desenvolver uma educação espiritual consciente. Nossa evolução consciente. Ter uma evolução consciente. Nós temos que ter consciência de nossa evolução. Nós não podemos, de forma aleatória, nos conduzir nossa evolução. Temos que ter plena consciência de como devemos caminhar para atingir esse grande e sublime objetivo. Mas, ao caminharmos, nós podemos viver de forma inconsciente. E aí as coisas não dão certo. Se nós vivermos de forma inconsciente, nada, ter um comportamento desprovido de consciência, dificilmente as coisas vão dar certo. Porque nós temos que ter a plena consciência do nosso processo de evolução. Então, meus irmãos, aqui nesta escola, nós passamos por ela para aprender de diversas reencarnações. É um mundo de provas e de expiações. Então, aqui, nós já encontramos algo que não é fácil o processo, porque é um mundo de provações, de expiações. E nós temos que resgatar, nós temos que pôr à prova a nossa evolução para que possamos compreender e a compreensão. E, como sempre repito, a busca do conhecimento, ela é fundamental. O aprendizado de ordem espiritual, ele é fundamental, porque nós precisamos ter todo o conhecimento para que possamos, esta consciência, continuar desperta. E educação da alma, o outro tópico que nós separamos, é educação da alma. Nós temos que educar a nossa alma, buscar a educação. E, como disse, temos um grande professor, o grande e maior professor dos professores, Jesus Cristo, esse ser puro, iluminado, que veio para nos educar. É o grande professor. Então, a educação de nossa alma é fundamental. Buscarmos educá-la. Sem essa educação, não há como evoluir. E, como já me referi anteriormente, servir e amar. Educar a alma, nós precisamos de novos paradigmas voltados para a educação de ordem espiritual. Porque a educação que existe na dimensão da vida material, as escolas, elas nada nos proporcionam em relação à educação de nossa alma. Então, nós precisamos de novos paradigmas voltados para a nossa alma. Para ir adentrar a dimensão espiritual da vida. Porque é esta dimensão que nós precisamos compreender. Nós precisamos, a dimensão espiritual, compreender essa realidade, para que continuemos a nossa evolução de forma. Então, a educação é fundamental. E como tivemos um professor enviado por Deus, um professor que tem em si a plenitude do amor, o amor pleno, e que nós estamos distantes, mas estamos a caminho de um dia nos tornarmos seres humanos plenos de amor, assim como foi e é Jesus Cristo. Então, tivemos o privilégio de ter esse grande professor para nos ensinar
todo esse processo de aprendizagem espiritual. Então, na nossa caminhada, nós somos privilegiados aqui, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos despertar com a nossa parte. E o outro tópico, meus irmãos, o psiquismo. O psiquismo, nós precisamos conhecer o nosso mundo mental. O nosso mundo mental, a realidade mental e nossa realidade emocional. Nós precisamos adentrar para aqui. É como o Evangelho se refere ao o autodescobrimento. Nos descobrir nosso mundo interior. Porque precisamos conhecer essa realidade que tem no nosso mundo, nossa realidade mental, essa realidade de nossas emoções, do emoção. Porque nós somos como nos ensina o Evangelho. As nossas irradiações mentais, nossos sentimentos e pensamentos precisam ser dominados. Os nossos pensamentos, nossas irradiações mentais. Porque se não se forem devidamente dominadas, como se refere os instrutores espirituais, como Emmanuel, André Luiz, Emmanuel, se refere sobre o domínio de nossos pensamentos e de nossos sentimentos. Ora, se nós não dominarmos esses fatores, essas virtudes, voltado para o lado bom da vida, nós não temos como atingirmos o grande propósito de aprimoramento moral. Se nossas irradiações mentais forem de ordem negativa, qual a sintonia que nós estamos tendo no dia? A sintonia mental nossa. Se nós tivermos, nós somos o que irradiamos. Ora, se nós tivermos sentimentos, pensamentos, irradiações mentais voltados para o amor, para a fraternidade, para a caridade, essas irradiações mentais vão entrar em sintonia, tudo é energia, com outras mentes também irradiando todos esses valores. Mas o mundo ainda padece. O planeta Terra, porque há muitas irradiações mentais, muitos sentimentos e pensamentos negativos entram em sintonia também com outras mentes na mesma faixa de vida. Aí vem a violência, vem a maldade, vem o ódio. Se alguém está irradiando mentalmente o ódio, o desejo de vingança, as mágoas, rancores, como é que fica o processo de evolução? Se a alma está enferma, doente, porque está irradiando a irradiação mental negativa, deletéria, é porque a alma está enferma e precisa de cura. E aí nós citamos a educação da alma para se educar, para que possa reverter esse quadro mental que nós, muitas vezes, está de ordem negativa. E como disse, daí o planeta ainda passando por muitas dificuldades. Estamos aí ainda muita violência, muita maldade, muito ódio. E isso, todos esses fatores deletérios negativos, essas irradiações, nos distancia das leis do Criador, nos distancia de Deus. Assim nos diz os instrutores. Ora, se há um afastamento de Deus e o nosso processo de evolução. E aquele grande objetivo que temos que atingir. A razão de viver nossa. Fica difícil. Sem não seguir esses passos. Se não seguir todas essas etapas, estamos acabando de conversar sobre tudo isso. Então, se nós, o psiquismo e a evolução tem que caminhar juntos. O psiquismo, como disse, de ordem e sentimentos positivos, irradiações mentais positivas. Então, cada um veja em si o que eu estou irradiando. Porque nós precisamos conhecer, adentrar esse mundo mental. Porque se não trabalharmos, conhecermos para trabalharmos o mesmo, o objetivo nosso fica cada vez mais distante. Daí as pessoas perguntarem por que no Espiritismo tantas reencarnações? Ora, exatamente porque a caminhada evolutiva delonga tempo.
devido às imperfeições que carregamos em nosso mundo interior. Aí André Luiz se refere sobre a nossa luta para combater os inimigos. André Luiz se refere que nós temos que lutar contra os inimigos. Mas aí as pessoas dizem, eu não tenho inimigo, mas todos nós temos no maior ou menor grau. Nossos inimigos são nossas imperfeições. É o nosso mundo interior. Eles estão impregnados em nosso mundo interior, essas imperfeições. E temos que seguir todas as etapas para conseguirmos nos livrar. E essa, como me referi, de forma consciente, para que nós possamos iluminar nosso mundo interior. Mas se nosso mundo interior encontramos as imperfeições morais, nossas irradiações mentais podem estar negativas. Então, é a busca do conhecimento para despertar e nos autoconhecer, nos autodescobrir, autossuperar, superar todas estas imperfeições que muitas vezes mutilam e degradam a nossa alma. Ora, uma alma em um processo de degradação pelas nossas irradiações mentais. Como fica o processo de evolução? E o domínio da vida. O 7º item, o domínio da vida. Nós temos que ter o domínio sobre nossa vida. E muitas vezes caminhamos, vivemos, às vezes pode até ter o domínio da vida de ordem no limite, na dimensão do mundo da matéria. Nós possamos ter o pleno domínio de nossas atividades, nossa vida aqui no planeta. Mas dominar a vida de ordem espiritual é um grande desafio. E tantos problemas que estão acontecendo porque falta nós dominarmos a nossa vida de ordem espiritual. E muitas vezes a gente se distancia, se envolve tanto no mundo da matéria, no que oferece para o corpo, e nós deixamos em segundo plano exatamente a dimensão espiritual. Nós não dominamos, não temos o domínio, porque deixamos de lado essa busca espiritual. E aí, voltando ao primeiro item, se alguém perguntar o que devo fazer para ter o domínio de minha vida? Ora, voltando ao primeiro item, as leis, o cumprimento das leis divinas, as leis do Criador, as leis universais. Nós temos a aproximação com essas leis a seguir, senão não temos como dominar a vida, porque nós nos afastamos das leis do Criador. Aí é o que acontece de errado na vida. As pessoas não dominam a vida e não dominam porque se afastaram das leis. Então, esse domínio é fundamental. Para que a gente, para dominar a vida, nós temos que ter plena consciência de nossa vida. Aí volta a agir de forma inconsciente. O nosso processo não está sendo levado de forma consciente. E nós temos que ter a plena consciência. A nossa consciência, nós temos que submeter todas as nossas ações ao crivo da razão. Nós não podemos agir de forma irracional. Agir de forma irracional é o que nós estamos vendo ainda no planeta. E a obra divina aqui no planeta Terra, o plano de regeneração, ele está incompleto. Ele não está completo. Estamos a caminho de um mundo de regeneração. Inclusive, até esse livro que foi psicografado, No Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Um grande livro para a gente procurar ler, foi agora no início do ano, foi psicografado, e fala sobre a pandemia. Então, é um grande livro, além de outros da literatura. Nós temos uma literatura maravilhosa para buscarmos, para exatamente cumprirmos nossa vida. A literatura espírita é uma luz clareando a nossa vida. Porque estamos aqui nesse planeta e algo maravilhoso se chama vida. Algo muito importante. É a vida, a nossa vida, aqui nesse planeta. Então, temos que buscar essa compreensão para que valorizemos a vida exatamente como ela deve ser. Como a providência divina
nos outorgou esta vida, exatamente, é algo fundamental para nós. Não é algo que se despreza, e muitas vezes a vida é desprezada. A vida é considerada sem valor para muita gente. E a vida é algo que deverá ser dado todo o valor. Toda busca para dominá-la. Dominá-la sem esquecer sempre. Por que tenho que dominar? Porque tenho que atingir o grande objetivo. Nós temos que buscar aquilo que é a razão de nossa vida. Aperfeiçoamento. Aprimoramento. E Chico Xavier, ele se referia sobre a essência da doutrina. Então, que essência é essa que Chico se referia? Exatamente, ele se referia que nós espíritas deveríamos buscar a essência do espírito. E que essência é essa? Aperfeiçoamento moral e espiritual. A transformação moral. O Chico Xavier se referia sobre essa. Essa transformação moral é a essência dos ensinamentos. É todo o fundamento da doutrina. Então, é muito importante nós sabermos e compreender que aqui no planeta Terra nós sabemos qual é a razão da vida, a razão de viver, o sentido da vida. Os instrutores nos passaram, nos ensinaram, está em toda a literatura. Aprimoramento moral e espiritual. Portanto, nós devemos caminhar. Não importa a atividade, qualquer que seja ela, sempre tendo em mente que todas as nossas ações, seja de ordem material ou espiritual, têm que estar voltadas para este aprimoramento. Para que possamos, um dia, sermos espíritos com iluminação em nosso mundo interior. Ter o que Jesus é. Um dia, nós termos a plenitude do amor. Aí, meus irmãos, mas esse domínio da vida ainda tem um grande caminho a percorrer. Estamos passando aí por um período difícil da humanidade, esta pandemia. A resposta pode ser por que ela veio, tem pessoas que querem. Por que veio, por que essa pandemia, por que tanto sofrimento? Ora, no tema de hoje pode ser dada a resposta. Aprimoramento moral e espiritual da humanidade. Ela veio porque nós ainda não encontramos o aperfeiçoamento. Se nós estivéssemos já avançados nesse aprimoramento moral e espiritual, se nossas irradiações mentais fossem de amor, fraternidade, de compaixão, de misericórdia, e todos esses sentimentos nobres, a pandemia não teria como se instalar, porque encontraria aqui um campo magnético de irradiações de amor. Mas como aqui ainda tem um campo, que tudo nesse universo, nesse planeta é energia, nós temos um campo magnético ainda de muita energia deletéria. Então, se instalou. Então, precisamos, meus irmãos, avançar no aprimoramento. Avançar tendo a capacidade de amar e de servir presente em nós. Viver sem amar e sem servir. Não há. Então, como disse, temos que ser servidores da humanidade, servindo do ponto de vista de ordem espiritual e moral. Até a ciência, como se aproxima também da a doutrina da ciência. O Einstein já se referia que se nós estivéssemos entre escolher entre o amor e o mundo, escolhêssemos o amor. Porque conquistaríamos o mundo com o amor. Mas se escolhêssemos o mundo e deixássemos o amor, não teria. É o fracasso. E tem quantos seres humanos ainda, entre o amor e o mundo, escolhe o mundo e deixa o amor em segundo. É a humanidade passando por isso, todo esse problema, sofrimento, ainda porque, em vez do amor, escolheram
o mundo, as coisas do mundo, o mundo da matéria, que o mundo da matéria oferece. E deixaram o amor espiritual. Assim, esse grande cientista já se referiu. Bem como Jesus se referiu, irradiando todo o amor de forma plena, os instrutores espirituais no dia. E sobre a vida, o domínio da vida, tem o Freud, que nos falava também sobre o impulso da vida. Impulsionar a vida, que nós temos que impulsionar a vida. E ele se referia que nós tínhamos que agregar a nossa vida, sendo algo pró-vida, algo de bom para a vida, algo que fizesse a vida crescer e se desenvolver. Se referia a Freud, esse grande psicanalista. Então, também contribuindo para a importância da vida, para dominar a vida. Quer dizer, conforme Freud, nós teremos que, se nós buscarmos tudo que é pró-vida, tudo que é bom para a vida, ora, nós vamos passar a ter o controle da vida. Mas como nós não levamos para a vida esses valores de virtude, sempre retarda o processo de evolução. E ele ainda está inacabado. Mas estamos no caminho. Está tendo a evolução. A humanidade está evoluindo. Apesar de ainda existir uma grande parte da população ainda no mundo da violência, do ódio, e o ódio que gera violência. Aí, nesta hora, nós precisamos de um valor fundamental para o nosso processo: perdão. E o ódio existe no planeta Terra, dificultando ainda a nossa caminhada evolutiva, porque ele ainda está presente. O ódio, o desejo de vingança, as mágoas que nós guardamos em nosso vida. Portanto, guarda mágoa, ódio, desejo de vingança, todas as outras energias, sentimentos negativos, porque nós ainda não buscamos vivenciar o perdão, essa grande virtude. E Jesus, com relação ao perdão, ele nos diz: orai pelos vossos inimigos, faz o bem a quem faz. Portanto, aí está. E nós temos dificuldades de orar por um inimigo, fazer o bem a quem nos faz o mal. Exatamente porque nós não vivenciamos o perdão. Algo fundamental nesse processo: perdoar. Então, Jesus, quando nos ensinou todas essas virtudes e esses valores, esse grande professor. Mas nós temos dificuldade de colocar isso. Mas estamos a caminho da iluminação. A humanidade está despertando consciência aos poucos sobre essas verdades. Porque quando esse grande professor veio semear todas essas virtudes, foi porque nós precisávamos ter um testemunho da verdade, das verdades universais, das leis divinas e universais. Ele veio esclarecer, ele veio difundir todas essas virtudes fundamentadas nas leis do Criador. Portanto, é o que nós necessitamos. Não há como contestar tudo isso, porque todas essas leis e esse ensinamento de Jesus estão acima das religiões, estão aí, respeitando todas, ajudando e colaborando. Mas essas verdades universais são para todos eles. Esses ensinamentos de Jesus Cristo têm como fundamento essas leis. Portanto, está aí o caminho para você. E aí, meus irmãos, queremos finalizar esta palestra desejando a todos nós, seres humanos, esses 7 bilhões e 800 milhões de alunos, que somos nós habitantes, procuremos buscar o conhecimento, buscar as verdades, para que este mundo se torne um dia iluminado, para que o reino de Deus se instale neste mundo que nós temos, e que possamos sair do atraso moral e espiritual e nos conduzir na plenitude do amor. Muita paz e muita luz para todos, e que a Casa Espírita Irmã Cecília
continue nessa luz, continue contribuindo para que o mundo se torne melhor, levando o conhecimento, despertando consciência, contribuindo para que as pessoas se tornem melhores. Esta casa de luz, para ela, muita paz para os trabalhadores e até a próxima, meus irmãos. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse momento tão sublime, porque estamos falando do plano espiritual, dos ensinamentos de Jesus, das leis do céu, da nossa evolução moral e espiritual, da nossa autotransformação, do nosso aprimoramento, de algo, tudo isso que ilumina a humanidade. Portanto, é um momento sublime que temos que agradecer à providência divina por esta oportunidade que está nos oferecendo, para que possamos, meus irmãos, fazer com que em nosso mundo interior esteja o sentimento do amor. Boa noite e até. Boa noite, prezado Robson. Nós agradecemos a sua presença, o seu tempo, transmitindo as lições do nosso Mestre Jesus e fazendo com que nós possamos ver cada dia esse aprimoramento que deve ser feito por dentro de nós para a nossa própria felicidade. Nós agradecemos a sua presença e agradecemos a atenção de todos os nossos amigos que comungam conosco essa vibração de paz e de harmonia. Que assim seja. Queridos irmãos, vamos neste momento elevar nossos pensamentos a Jesus, esvaziar nossa mente e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo os teus ensinamentos, recebendo suas bênçãos, buscando ser melhor a cada dia. Pedimos assim que todas as águas sejam fluidificadas pelo laboratório divino e que cada um possa receber a cura necessária, a cura física, mental e espiritual. Que a nossa Mãe Santíssima nos cubra com teu manto sagrado e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Que assim seja.